Boa noite, boa noite. Hoje é dia de live e é a primeira live aqui nesse perfil com esse novo posicionamento, né? Não é a primeira live, eu já fiz muitas lives aqui com vocês, mas para falar deste tema para essas pessoas, especificamente para você que empreende aqui no digital, para você que quer construir uma imagem de autoridade, uma imagem sofisticada, uma imagem bem elaborada, bem planejada, para atrair mais clientes, para se conectar muito mais com o seu público. Então hoje estou dando o pontapé inicial dessa série de lives, porque agora a gente tem dia fixo para essas lives, né? Então toda segunda-feira às 20 horas eu estarei aqui. Oi, tudo bom, Maria José? Tudo bom? Saudade de você, meu amor. Saudade dos nossos encontros, hein? Como eu tava falando, né, a partir de agora, toda segunda-feira às 20 horas, eu vou estar aqui para falar, né, sobre esse assunto que a gente ama tanto, que a gente vivencia todos os dias, né, que é a imagem. Oi, Anne, seja bem-vinda. Olha, meninas, se vocês quiserem convidar alguém para estar aqui hoje, fiquem à vontade, tá? Envia aí a live. Saudade, vou retornar em breve. Muito bem, isso aí. Isso aí, vamos retomar. Vou esperar um pouquinho, mais gente entrando. Olha, a Nana, a Lua, tudo bem? Meus amores, pra gente entrar nesse assunto tão gostoso que é imagem, né? Imagem de autoridade. Imagem de autoridade, o que seria, né? Oi, maravilhosa, vamos chegando. Quem quiser convidar alguém para vir estar aqui com a gente, batendo esse papo sobre imagem e autoridade, vocês podem convidar. Tava falando que a partir de hoje, toda segunda às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui, né? Então eu conto com vocês, minhas seguidoras, minhas amigas, minhas maravilhosas aí, minhas parceiras, para estarmos juntas aqui toda segunda às 20 horas. Tá joia? Oi, Nana. Cadê o pessoal? Obrigada, Maria José. Obrigada, você que é linda, maravilhosa, poderosa. Pensa numa mulher poderosa, gente, a Maria José, minha cliente linda. Poderosa, porque, né? O que é ser poderosa, gente? É ser confiante, é se conhecer, né? Se apossar de si mesma, né? E a Maria José, ela cada dia mais, ela faz isso, né? Ela passou por um processo de consultoria comigo e foi sucesso. A Michele, bem-vinda, Michele. Bom, hoje, o tema da live de hoje é 6 passos para construir uma imagem de autoridade. Antes de dizer para vocês quais são esses passos, eu quero dizer que uma imagem de autoridade se conquista com muita verdade, tá, gente? Não tem como, né? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que não tem como ter autoridade e não ter autenticidade. Sempre que a gente olha para alguém e parece que a pessoa tá muito distante de quem ela realmente é, tem um ruído ali na imagem. Alguma coisa nos causa ou desconforto ou desconfiança, né? Então a gente precisa, primeiro ponto é entender que a autoridade sem verdade
É só uma farsa, é só um personagem, tá? E vocês podem até encontrar muitas dicas, né, na internet. Se a gente pesquisa lá uma imagem de autoridade, a gente vai encontrar muitas dicas, um combo ali de elementos que, se você trouxer na sua imagem, você pode parecer alguém bem-sucedido, né? A autoridade é alguém que é próspero. Então, isso vai variar muito de como cada um entende o que é uma imagem de sucesso, o que é uma imagem de autoridade. Oi, Midian, Wesley, tudo bem? Né? Então, tudo isso vai depender da sua forma de interpretar, de entender autoridade e sucesso. Então, antes de eu falar o primeiro passo para construir essa imagem de autoridade, eu quero também dizer para vocês uma coisa. Ó, quem acha que a imagem, ela pode ficar em segundo plano, ela não é tão importante. Quem aqui que tá aqui nessa live tem coragem de dizer ou de assumir que já pensou assim, né? Que às vezes a imagem, ela não interessa tanto. O importante é o conteúdo, o importante é o que você sabe fazer de melhor. Quem já pensou assim ou ainda pensa e tem coragem de contar pra gente? Coloca aqui nos comentários se você já pensou assim. Que a pessoa que se preocupa muito com aparência, com imagem, ela pode ser uma pessoa fútil. O que vocês pensam sobre isso, gente? Já pensaram assim? E eu vou contar uma coisa pra vocês, viu? O ser vem primeiro mesmo, né? A gente precisa ser. E pra ser, a gente precisa ter esse conteúdo, entender bem do que se faz. A partir do momento que eu me proponho a fazer alguma coisa, ou ajudar as pessoas de alguma forma, eu preciso saber, dominar o assunto, eu preciso dominar bem aquela habilidade, né? Então eu vou alimentar ali o meu saber, o meu conhecimento, eu vou estudar, eu vou fazer vários cursos, eu vou ler vários livros. Isso é fundamental para ter autoridade em qualquer área da sua vida que você escolher. Mas eu ser e não parecer pode ser um tiro no pé. Então, muitas vezes a gente resiste, né, a se preocupar com essa imagem, com essa aparência, porque a gente fica pensando que não importa tanto. E eu fico me valendo, né, me garantindo daquilo que eu sei, daquilo que eu já estudei, dos diplomas que eu tenho, dos cursos que eu tenho. E deixo de lado essa preocupação com a aparência, com a imagem. Mas aí eu vou contar uma coisa pra você, vou contar uma historinha, né? Na postagem que eu fiz hoje, eu até perguntei assim, imagina você receber uma joia, um anel lindo, com pedra preciosa, um anel de ouro, maravilhoso, uma joia, num saquinho de pão. Sabe aquele saquinho de pão de padaria? O que você ia pensar? Quem leu esse post? Quem tá aí e leu esse post? Me conta aqui. O que você ia pensar se você abrisse esse saquinho de pão e tivesse ali uma joia? E a pessoa dissesse, olha, eu comprei uma joia pra você. E essa joia veio num saquinho ali de pão de padaria mesmo, aquele saquinho, né, de pão. No mínimo, gente, você ia desconfiar. No mínimo, você ia desconfiar. Ia pensar assim, será que é joia mesmo? Será? Gente, será? Onde ela comprou isso? Né? Uma joia dentro de um saco de pão. Isso é o que a gente chama de ruído na imagem. E esse ruído é quando não casa, quando não está alinhada a embalagem com o valor do presente. Então, como que eu compro uma joia, né, que tem um alto valor ali, tanto preço quanto um valor de significado, e coloco num saquinho de pão? A pessoa pode pensar assim, será que ela comprou aonde esse negócio? Será que é de verdade? Será que é joia ou é fake, é bijuteria? Né? Então, no mínimo, vai gerar esse desconforto, esse ruído. Vai faltar esse alinhamento, essa conexão entre a embalagem e o produto que vem dentro dessa embalagem.
E aí você vai ficar desconfiada, desconfortável, desconfiada, vai te causar um incômodo. Por isso a importância da nossa imagem, que é a nossa embalagem, estar alinhada com o conteúdo, com o produto, com aquilo que você promete para as pessoas, né? O que eu prometo para as pessoas, para o meu cliente, para o meu público? Precisa estar alinhado. Por isso é importante que a nossa imagem também seja construída dentro dessa estratégia de autoridade, né? E aí eu quero trazer para vocês o significado. Eu já estava pesquisando o que é sofisticação. O que é sofisticar a imagem, né? Quando a gente fala sofisticação, a gente pensa muito em uma imagem de riqueza, de luxo, né? A gente pensa que uma roupa, para ser sofisticada, ela precisa custar caro, precisa ser de marca. E não é isso. Sabe o que é sofisticar? É elaborar, é trabalhar em cima daquilo. É como se fosse o contrário de algo simples. Como que seria essa imagem sofisticada? É uma imagem elaborada, planejada, rebuscada. Quando a gente começa a pensar dessa forma, dá atenção para essa imagem, você também passa isso para os seus clientes, para o seu público, para as pessoas que te conhecem, que compram de você, essa mensagem inconscientemente. Ela é rebuscada, ela é planejada. Ela não é qualquer vendedora, qualquer profissional, né? E é exatamente isso, gente. É exatamente dessa forma que acontece. Não é racional, é emocional. Essa conexão, ela é muito, em sua maior parte, ela é emocional. Então, eu acabo julgando, sim, inconscientemente, as coisas pela aparência. Claro que em algum momento aquilo ali ou vai ser verdade ou vai, né, cair por terra. Porque quando não é, essa imagem não é baseada na verdade, ela vai desmoronar a qualquer momento. Mas nesse primeiro momento, nos primeiros segundos ali, precisa existir essa conexão. Precisa existir essa conexão. E aí, quando a gente olha e vê algo bem arrumado, bem planejado, bem elaborado, a gente tem um certo prazer em estar ali, em olhar para aquela pessoa, em estar com aquela pessoa, né? É agradável aos olhos. É agradável aos olhos. Então, e aqui eu não tô falando de padrão, sabe, de estética, precisa ser roupa assim, precisa usar terninho para ser bonita. Não, não é isso. Eu estou falando mesmo do assunto que a gente vai entrar agora, que são 6 passos para você construir uma imagem de autoridade, tá? Isso tudo a gente transmite através da nossa imagem. Não adianta. Não adianta fugir, porque quem aqui nunca deixou de comprar um bolo, uma bijuteria ou qualquer coisa por conta da embalagem ou por causa de um detalhe? Quer ver? Gente, quando a gente passa em frente uma rua, você vai numa rua de restaurantes, tá? E aí você olha ali, você nunca foi, você não conhece o sabor da comida, você não conhece ainda o atendimento, mas a primeira coisa que você olha é a imagem daquele lugar, do estabelecimento, né? Se te chamar, se for agradável, você vai entrar, você vai escolher o que te agrada mais. O que te agrada mais. Se você, mesmo que nessa briga aí por preço, né, da concorrência pelo preço, você acabe falando assim, não, esse aqui é mais barato. Mas se você olhar e entrar e você não gostar do que você vai ver, você não vai permanecer, né? Então, não é preço. A imagem, ela vai falar muito mais alto num primeiro momento, não é? Não é, Maria José? Jamais, né? Jamais você vai entrar num lugar onde você não se sente acolhida, de repente, onde não tenha Já imaginou entrar numa loja ou num restaurante onde esteja tudo bagunçado, né? Um cardápio, quando a gente vai ler,
Se aquele cardápio tiver tudo claro ali, bem escrito, bem detalhado, né, bem bonito, chama, atrai a nossa atenção, né? Então, nós somos sim muito visuais. Nós somos visuais e a imagem importa. Então, vamos lá para o primeiro passo para construir essa imagem de autoridade, tá? O primeiro passo é se conhecer. O primeiro passo, anota aí, é se conhecer. Eu preciso me encarar de frente. Eu preciso saber qual é o meu estilo, né? Eu preciso saber como que é o meu corpo. Gente, tem mulheres que não se olham no espelho. Sabia? Tem mulher que não se olha no espelho. Tem mulher que não entende como funciona ali pra ela as coisas, porque ela não olha pra si. Ela não consegue se encarar de frente. Já começa fugindo do espelho de corpo inteiro. Quem aqui tem um espelho de corpo inteiro em casa? A gente foge, não foge? A gente foge desse espelho igual o cão foge da cruz. Porque a gente não quer olhar e reconhecer quem a gente é verdadeiramente. Verdadeiramente. Então, o primeiro passo é, vamos lá, vamos nos conhecer. Né? Qual é o meu estilo? Qual é o desenho do meu corpo? Como que é o meu corpo? Você já se olhou no espelho de lado, de frente? Já se viu como você é? Você sabe qual é a parte do seu corpo que você mais gosta? Qual é a parte do seu corpo que você tem um incômodo? Você já se apropriou de si, das suas virtudes, das suas qualidades, das suas maiores qualidades, das suas maiores habilidades, né? Então, se conheçam. Primeiro, se conheça, se olhe, esteja bem resolvida com a sua imagem. E bem resolvida com a imagem, gente, nem sempre é amar tudo que a gente vê, tá? Não é amar tudo que você vê, é entender. É entender que todos nós somos obras-primas inacabadas, né? Estamos caminhando, ninguém é perfeito, a perfeição não existe. E entender que tem coisas que a gente consegue aprimorar, melhorar, que é o que a gente está fazendo aqui. E tem coisas que ainda não, né? Coisas que já conseguimos, caminho que já percorremos e algumas questõezinhas que a gente ainda tem para melhorar. Então, primeiro passo é se conhecer, tá? Se conhecer. Segundo passo é conhecer o público. Eu primeiro preciso me conhecer e depois eu preciso entender com quem eu tô falando, para quem eu estou vendendo, para quem é o meu serviço, o meu produto. Porque essa conexão precisa acontecer. Não existe autoridade sem conexão também. Senão é vaidade, né? É só ego. É a gente achar assim, não, eu preciso mostrar que eu tenho, que eu posso, que eu tenho conhecimento. E quando eu não me conecto com o outro, eu falo, não, peraí, né? Com quem que eu vou me conectar? Com quem que eu tô falando? Aí sim, eu deixo o meu ego de lado um pouquinho e eu vou estar aberta para uma conversa, para um diálogo, para uma aproximação, né? Então, o primeiro passo, se conhecer. Segundo passo, conhecer o público. Quer ver um exemplo? Imagina, gente. Oi, Bruna, oi, Rebeca, oi, Fabiane. Gente, bem-vindas, tá? Bem-vindas. Hoje eu tô falando sobre 6 passos para construir uma imagem de autoridade. O primeiro passo eu já falei, que é se conhecer. O segundo passo é conhecer o seu público, com quem você conversa, para quem você vende, quem é o cliente que você quer atrair, né, para o seu negócio. Então, a gente precisa entender quem é essa cliente. O que essa cliente gosta de ouvir, o que ela gosta de falar, né? O que ela gosta de ver. Imagina alguém que fala com crianças ou com mães recentes, né? Vamos pensar, uma professora que fala com crianças pequenas. Imagina essa professora toda de preto, com unhas pontudas, com cabelo bem rígido,
toda de linhas retas, toda bem estruturada, vocês acham que essa pessoa, ela vai atrair esse público infantil ou ela vai causar um certo medo, um certo receio nesses pequenos? O que vocês acham? Embora o estilo dessa pessoa, a personalidade dessa pessoa possa ser uma personalidade forte, uma mulher com foco, uma mulher com muita rigidez, disciplina, ela, quando ela pensa no público, quando ela começa a olhar para essas pessoas, ela vai pensar assim, poxa, eu sou assim, mas para eu me aproximar desse público, eu posso trazer um pouco de leveza aqui na minha imagem, né? Então ela pode substituir, ela não vai perder a essência dela, não vai deixar de ser quem ela é, mas ela pode pensar no outro também, porque comunicação é isso. Comunicação, ninguém fala sozinho, né? Quando a gente se comunica, a gente tem a responsabilidade de fazer com que a nossa mensagem seja compreendida pelo outro. Comunicação é isso, não é você falar sozinho, né? Eu poderia muito bem, eu vou me vestir como eu quero, do jeito que eu gosto, eu vou falar, tô pouco me lixando pra quem vai me escutar, pra quem vai me ouvir. É sempre um jogo de cintura entre você e o outro, né? Se você quer realmente se conectar com esse público, se você quer realmente atrair esse público, precisa conhecê-lo bem e precisa usar, né, a linguagem aí das roupas, da imagem, da aparência ao seu favor. Então vamos pro passo 3, né? Passo 2 é conhecer esse público. E qual seria o passo 3? O terceiro passo é respeitar a sua beleza. Respeitar a sua beleza. Como é que a gente respeita a nossa beleza? Olha, o que eu vejo de pessoas que não aceitam vestir tamanho 48. Ai, ela quer caber no 46 de qualquer jeito, porque ela não respeita a sua beleza. Ela quer algo que não é dela, que não pertence a ela, né? Por que eu tô falando isso? Porque para você estar bem vestida, a sua imagem estar sofisticada, bem alinhada, bem planejada, você precisa entender que respeitar as suas formas, o seu estilo, os seus traços, a sua realidade. Não adianta, nem sempre a mesma roupa que serve em mim, que serve em você, vai cair do mesmo jeito no nosso corpo. Então você vai e olha aquela blogueira ou se inspira em alguém da sua área, do seu nicho, que tá se vestindo de tal forma, mas quando você vai tentar reproduzir, não fica do mesmo jeito. Porque cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu jeito de ser. E tem o seu jeito de carregar aquela roupa no corpo, entende? Então, por que muitas mulheres perdem um pouco essa elegância, perdem a oportunidade de se vestir com poder, com sofisticação, porque elas querem usar um número, por causa de um número na etiqueta. Elas querem usar um número que não cai bem, que não entra. E aí fica aquela roupa apertada, que desvaloriza totalmente a pessoa, simplesmente por uma birra. Por uma birra de não aceitar a realidade, o que a gente é, tá? Outra questão, eu tô aqui, né? Eu tenho um corte de cabelo. E aí, de repente, eu olho pro corte de cabelo aqui da Rebeca e falo, nossa, eu achei lindo esse cabelo. E aí a gente pode ter várias referências, né? Tudo bem, a gente ter referências, a gente olhar pra alguém e se imaginar com aquele corte, ok. Só que aí quando eu não respeito a minha beleza, eu não levo em consideração que o fio de cabelo dela é diferente do meu, que a cor do cabelo dela é diferente do meu, e que nós temos particularidades que por mais que eu corte o cabelo do mesmo jeito, o meu vai ter uma forma, o dela vai ter outra e não vai ficar do mesmo jeito. E aí, gente, o que acontece? Quando você não leva em consideração as suas particularidades, você se frustra. Se frustra. Ao se frustrar, né? Isso vai gerando o quê?
um desconforto, uma insegurança, autoestima lá embaixo, porque tudo está relacionado, né, a essa imagem lá dentro, né? O que está fora influencia dentro e vice-versa. E vai virando um círculo vicioso. E você não consegue passar essa confiança, essa segurança para quem está te vendo, para quem está comprando de você ou, né, sendo atendida por você, tá? Então, leve em consideração a sua beleza em particular. Seja você, respeite os seus traços, respeite o seu peso, respeite a sua altura, pense sempre assim. Quarto passo. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa a respeito desses passos? Tô aqui, lendo tudo, tá? Então, vamos recapitular aí para quem chegou depois, né? Se conhecer, primeiro passo. Segundo, conhecer o seu público. Entender com quem você está falando, como você vai se conectar com aquela pessoa. 3, respeitar a sua beleza, as suas particularidades. 4, prezar por qualidade ao invés de quantidade. Gente, uma imagem de autoridade, né? Uma imagem de autoridade, ela precisa ser muito certeira, assertiva. Não adianta eu ter um monte de roupa e aquilo não fazer sentido para mim, não fazer sentido para o meu público. Então, eu vejo muita gente até com resistência, né, da consultoria de imagem, trabalhar a imagem. Eu preciso ter um guarda-roupa lotado. Eu preciso ter muita roupa, ou gastar muito dinheiro, investir em roupas. Nem sempre, e vou dizer na maioria das vezes que eu atendo, a pessoa ela já tem muita roupa, mas ela ainda não consegue colocar em prática, ela não sabe fazer combinações novas, ela não sabe o que fica bem realmente na beleza dela, no corpo dela, quais as combinações que ela poderia fazer para multiplicar aquelas roupas. Então, quarto passo, gente, qualidade, preze por qualidade ao invés de quantidade. E digo, qualidade não significa roupa cara, roupa de marca, de grife, tá? Significa roupa boa, né? Roupa de qualidade é uma roupa que vai durar mais tempo, que pode ter um caimento bacana em você, tá? Se essa roupa for comprada em uma loja popular ou não, aí é outra questão. Mas existem roupas muito boas, de qualidade em lojas populares, e existem roupas péssimas em lojas caras, né? Então, gente, escutem bem esse quarto passo. Esse aqui vocês não podem esquecer. Prefira qualidade à quantidade. Sabe aquela pessoa que chega num lugar e ela vê uma blusinha em promoção e aí ela já compra logo 5, uma de cada cor? Olha, gente, dê adeus a essa pessoa agora. Dê adeus a essa pessoa, fala, olha, tchau, foi bom enquanto durou, até aqui foi tudo bem, mas agora em diante, não. Por quê? Você leva aquela blusinha que muitas vezes em 2 lavadas na máquina ela já detonou aquela blusa, a gola já, né, relaxou, já encheu de bolinha. E aí, gente, quando a gente tem esse tipo de peça no armário, por impulso, por pressa, a gente vai usar. E aí você acorda, levanta, coloca uma dessas blusas aí, tem uma reunião, tem algo, e de repente é aquela peça que vai causar um ruído na sua imagem. Então tenha peças de qualidade, peças que funcionem para você, peças que te impulsionem a vender mais, que atraiam os seus clientes, e não peças que só porque estava na promoção, só porque foi uma oportunidade, você acabou comprando e não pensou nisso, não planejou aquela peça. Vou te dar mais uma razão para você pensar mais em qualidade do que quantidade. Às vezes você vai comprar uma peça de qualidade e você investe mais caro. Isso acontece também, né? Acontece. Por exemplo, uma calça jeans
Vamos pensar em uma calça jeans que tenha um valor maior e uma calça jeans mais barata. Só que essa calça jeans mais cara, ela não é só mais cara, ela vai ter um tecido mais resistente, uma costura mais resistente, você vestiu. Ela caiu bem no seu corpo, ela valorizou a sua silhueta. E só que a outra é a metade do preço. E a outra da metade do preço, você vestiu, ficou até ok, mas não ficou uau, né? Ficou ok, fechou, beleza, tá ali, cumpre a função. E aí eu vejo muita gente falando assim, é a mesma coisa, cumpre a mesma função. Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa calça que custou metade do preço, será que ela vai durar a mesma quantidade de dias, meses, anos da outra calça? Porque, gente, com o atrito entre as pernas, as calças elas começam a descosturar. Se a calça não tem um bom caimento, ela vai ficar boa para você usar no dia a dia. Mas uma hora que você quer usar aquela mesma calça, né, de uma forma mais elegante, ela pode não funcionar para você, né? A mesma calça, quando você for lavando, ela vai desbotar com mais facilidade, ela vai descosturar, ela vai... Os aviamentos ali, né, não vão durar. Então, o barato muitas vezes sai caro. Muitas vezes sai caro esse barato, tá? Então pensem assim, qualidade acima de quantidade. Você não precisa ter um guarda-roupa cheio, lotado de peças. Não precisa, até porque eu tenho certeza que você não usa metade dessas roupas que você tem aí. Não usa. Gente, estudos já foram feitos, realizados, e detectamos que a gente usa apenas 20% do guarda-roupa que a gente tem. É o que a gente usa mais. Então, muita roupa fica lá parada, né? Então, comecem a investir em qualidade das peças. É aquele blazer, né? Que você vai usar várias vezes, que ele não vai sair de moda. Eu sou dessas, a Ragane. Quero mudar. Pois é, vamos mudar. Sabe por quê? Porque vai otimizar o seu tempo, vai facilitar a sua vida. Aquele guarda-roupa muito cheio, gente, muitas vezes, depois eu vou marcar uma live com esse tema, pra gente aprofundar nesse armário aí, tá? Mas pra gente passar pro quinto passo, deixa eu só fechar, te dando mais uma razão pra te convencer de que você não precisa de quantidade. Um guarda-roupa muito lotado, você não enxerga as peças, você não tem clareza, você não tem domínio sobre ele. Não é? Tem roupa que a gente esquece que tem, fica lá no cantinho jogado e, gente do céu, a gente acaba pegando a mesma peça. Aquela peça que você usou uma vez e já funcionou, aí você fala, na pressa você vai fazer o quê? Vou com esse vestido aqui que eu usei aquela vez e funcionou, deu certo. Como eu tenho certeza que deu certo, eu vou e uso ele de novo. Não é verdade? É verdade. Ó, a Rosiane tá falando aqui que é verdade. Então, existem muitas vantagens em você ter um guarda-roupa mais otimizado, tá? Prezem por qualidade. Vamos lá. Esse foi o quarto, né? Vamos passar para o quinto passo para ter uma imagem de autoridade. Conhecer a linguagem das roupas. Gente, é como se fosse uma alfabetização visual. Não precisa você ser a expert da imagem, da consultoria de estilo. Não é isso. Vou tomar uma água aqui. Não é isso. Mas precisa entender o básico, né? Entender o básico, entender como é que as cores, os tecidos, os acessórios estão comunicando. Então, quando a gente entende o mínimo, isso aí, o básico, a gente tem mais autonomia no vestir. Aí você não precisa ficar o tempo inteiro seguindo modinhas, seguindo as pessoas, né? O que dizem, porque você começou a entender a linguagem das suas roupas. Que linda, Maria José. Seja bem-vinda, Amilta, seja bem-vinda. Então, quando você conhece a linguagem das roupas, né? O que seria essa linguagem das roupas? Entender um pouco dos tecidos, né? As cores, o que as cores estão transmitindo, o que um batom vermelho
né, tem de mensagem? Por que um batom rosa? Por que um batom nude? Por que as cores claras elas trazem um pouco mais de serenidade, acessibilidade? As cores mais fortes, mais vibrantes são cores que trazem impacto. Então, entender um pouco dessa linguagem. Seguir pessoas, né? Consultar mesmo, comprar livros. Tem livros que têm linguagem acessível, né? E entender. É como se fosse uma alfabetização visual. A gente começa a entender e aí a gente nunca mais vai se vestir de forma aleatória. Você começa a se vestir, se arrumar com mais prazer, com mais intenção. Então, conhecer essa linguagem é fundamental para ter uma imagem, né, de autoridade. Quem aqui tem dificuldade de entender essa linguagem das roupas, do tecido, modelagem? Vocês têm dificuldade ou vocês já conhecem um pouquinho dessa linguagem? Conhecer, gente, é liberdade, porque quando a gente conhece, a gente é livre para escolher. É muito difícil você escolher se você não entende, se você não conhece, né? Uma vez eu falei para uma pessoa, até para quebrar as regras é preciso conhecê-las. Porque aí você faz com intenção, com autonomia, né? Então, esse é o 5º passo, conhecer a linguagem das roupas. E o 6º e último passo, eu vou falar agora para vocês, tá? Esse é muito, 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 muito importante também. O 6º passo para construir essa imagem com autoridade é o seguinte: você precisa avaliar, valorizar o conjunto. O conjunto. Olhe para o conjunto e não para um ponto apenas. Nem fique olhando para apenas um ponto, e eu vou explicar por quê. E nem esqueça também outros. É um conjunto, imagem é o conjunto. E aí eu volto para o primeiro passo, onde eu sugeri que vocês tivessem um espelho de corpo todo. Por quê? Porque na hora de se arrumar, você trava. Sabe aonde você trava? Bem naquele incômodozinho que você tem com a sua imagem, né? Então tá aí. Vamos. Coloquem aí pra mim uma situação. A Fabiane diz que tem dificuldade. Tem dificuldade, muito bem. Assumir a dificuldade, né? Já é um grande passo pra mudar, né, Fabiane? Olha só. Coloquem aí pra mim uma situação que vocês querem que eu use como exemplo. Uma ocasião, tá? Sei lá, vou me arrumar para um casamento, me arrumar para uma reunião de negócios, me arrumar para uma reunião com o cliente, para passar orçamento para o cliente, para fazer live. Fala aí. Vão me dando uma sugestão que eu vou descrever para vocês o que pode acontecer nessas ocasiões aí. Fala aí para mim. Vamos ver quem é que vai trazer algum exemplo. Que aí eu vou dizer por que você trava no incômodo e não olha para o conjunto e o que isso está causando na sua relação com o cliente. Inclusive, isso impacta tanto, gente, essa relação com a imagem, com o cliente, isso impacta tanto que te trava de fazer lives, te trava de aparecer nos stories, te trava de várias coisas, né? A Emily, Branca, oi, gente, Jamile, sejam bem-vindas. Então, eu tô aqui, no 6º e último passo para construir uma imagem de autoridade. E esse 6º passo é se pegar a detalhes, se prender a detalhes. Se prender a detalhes te atrapalha. Então, o passo é olhar o conjunto, olhar como um todo, tá? Olhar o conjunto é o 6º e último passo, muito importante. Então tá, ninguém falou, vamos lá. Vamos imaginar que você está se arrumando para gravar uns stories. Simples, coisa simples. Aí você tá lá se maquiando, quando você olhou, você viu que tem uma espinha perto do seu olho. Aí você trava, porque você está olhando para aquele detalhe, para aquilo que te incomoda, e você não se afasta, não se distancia daquilo para olhar o conjunto. Muitas mulheres
muitas mulheres estão deixando de fazer o que tem que ser feito, né? Estão gerando essa insegurança nelas e passando isso para os seus clientes, para o seu público, porque elas ficam olhando detalhes, se prendendo a detalhes, tá? Então, olhe para o conjunto. Quer ver um exemplo? Mulheres acima do peso, às vezes elas querem esconder a barriguinha ou o braço, que é gordinho, enfim. E ela se prende tanto àquele detalhe que ela esquece do conjunto. Só a gente vê isso mesmo, Lua. Só a gente vê. Às vezes vocês nem estão prestando atenção em algo que eu sei e me incomoda. Ok, o que a gente faz com isso? A gente guarda aquela informação para a gente resolver depois. Tem como resolver? Se tiver como resolver, a gente vai colocar como meta, como plano, resolver aquilo ali que te incomoda. Se for a espinhazinha que eu falei, e aí, o que a gente pode fazer? Vai no dermatologista, vai marcar a consulta, vai passar um creminho, uma pomadinha, alguma coisa. Mas você não pode achar que aquilo ali é a sua imagem. A sua imagem é um todo, é o conjunto. Olha aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu achava que só estaria bem vestida se estivesse com visual executivo. Tá vendo? Olha aí. Por quê? Porque existia esse formato, né? Esse formato que vendem pra gente essa imagem pronta, né? Plastificada ali de uma imagem de sucesso, uma imagem de poder. Se você pesquisar no Google aí, imagem, mulher empreendedora ou imagem de sucesso, o que a gente vai ver, gente? A gente vai ver terninho, mulheres de terninho, mulheres muito sérias, muito rígidas, com pasta, né, toda... Porque é essa imagem que é vendida, a imagem de sucesso. E aí, o que fica de lado nessa imagem? A verdade, a sua essência, que foi o primeiro passo, se conhecer. Peraí, será que o terninho é pra mim? Ou, será que o terninho, né, pra você é dessa cor? Ou será que a combinação, né, o terninho com a sainha igual ou com a calça de alfaiataria, aquele conjuntinho, será que eu consigo, dentro da minha proposta, dentro do trabalho que eu tenho, dentro do qual é o meu público, eu consigo variar, né, misturar com outras peças, trazer criatividade, trazer doçura? Cada pessoa vai se conhecer e entender como se conectar com seu público, quais as sensações, quais os valores que precisam ser expressados através da imagem e quais as sensações que eu quero despertar neste público, que o meu público está esperando de mim. Aí eu reforço e amarro e conecto. Aí sim, aí tem verdade, tem autenticidade, né? Mas uma imagem por imagem não tem verdade. Como eu falei das dobrinhas debaixo do braço, eu só pensei, não tô nem aí, vou assim mesmo. Isso muito bem, Lua. Imagina se a Lua tivesse travado por conta das dobrinhas aqui debaixo do braço. Gente, eu super entendo os incômodos de vocês, tá? Eu super entendo, porque é cada um que sabe da sua história, do que já ouviu, né? De como vê o mundo e de como se vê. Mas olha, uma coisa pequena no sentido de olhar para o conjunto. Ela estava tão linda, ela estava tão feliz ali comemorando o aniversário dela, que aquilo ali poderia ter estragado, poderia ter travado. Ela poderia ter chorado em frente ao espelho não tem outra blusa que cubra isso aqui, então não vou. Ou aí, pronto, ótimo exemplo, Lua. Porque sabe o que poderia ter acontecido? Por causa de um detalhe, ela ter colocado uma outra blusa e que não ficasse tão bonito no conjunto quanto a que ela usou ficou. Aí, num detalhe, a gente olhando, se prendendo a detalhe, a gente quer disfarçar, esconder algo e o conjunto não fica legal. Não fica legal, porque a gente tá olhando pro detalhe, ao invés de olhar pro conjunto. Vocês entenderam onde eu quero chegar? O conjunto que importa. Olhem para o conjunto. O que eu quero transmitir através da minha imagem no conjunto? É poder? É magnetismo? Eu quero atrair essas pessoas? De que forma? Né? Então, olhe para o conjunto. Se você se prender a detalhes, você acaba deixando de passar essa mensagem que você quer. Eu tenho horror em usar claro nos quadris. A Rayane falou.
Ok, vamos lá. Vamos falar do caso da Rayane agora. Por quê? Mas já estou percebendo que não tem nada a ver. Então, porque depende muito da modelagem, do corte e de como você vai coordenar essa peça. Sabe aquela história que branco engorda e que o preto emagrece? É exatamente por aí. O que acontece? O claro, ele pode expandir mais do que uma cor escura, que ela retrai, tem menos luz. A cor clara, ela tem mais luz na imagem, na cor, na mistura da cor, ela tem mais luz. Então, ela fica mais clara, ela pode expandir, entendeu? Mas, se o tecido e a modelagem tiver uma estrutura, pode ficar bem mais bonito do que uma cor escura, né? Então, entre uma cor clara e uma cor escura, se você não levar em consideração como ela cai no seu corpo, com o que você vai usar, com que blusa vai usar e qual a intenção, tá? Você poderia se privar de usar uma roupa clara numa praia, num evento em que pedisse essa roupa clara, em que a roupa clara fosse passar muito mais a mensagem que você quer, por conta desse detalhe, entenderam? Então, assim, a gente precisa se conhecer, entender como o nosso corpo funciona, mas jamais se prender a esse detalhe, deixar de passar, né, a mensagem do conjunto por causa de um detalhe. Tem como fazer novas coordenações, novas escolhas, boas escolhas e valorizar tudo em nós. Não tem nada a ver. Deixa eu ver quem mais tá falando. Isso aí. Então, desses 6 pontos que eu falei, quem acompanhou desde o início, deixa eu recapitular rapidinho, que eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero saber. Se conhecer, entender qual é o seu estilo, como você funciona, né? O que fica bem em você, o que te deixa mais confortável, mais segura. Segundo passo, conhecer o seu público, as pessoas com as quais você quer se conectar, tá? Precisa entender quem é esse público para haver conexão. Terceiro ponto, deixa eu lembrar aqui, respeita a sua beleza. Respeita a sua beleza, tá? Então a gente precisa botar tudo isso na balança na hora de montar, de construir, de criar essa imagem estratégica, essa imagem de autoridade. Respeitar a sua beleza, prezar pela qualidade ao invés de quantidade, né? Quem quer ter muita peça, quem quer ter tudo, acaba não tendo nada. É a mesma coisa, quem quer conversar com todo mundo, não conversa com ninguém, não se conecta com ninguém. Então precisamos ter uma imagem limpa, né? Limpa no sentido de ruídos, não ter ruídos nessa imagem. É parecer com quem a gente é de verdade e com quem a gente quer falar, com quem a gente quer se comunicar. Prezar, então, por qualidade ao invés de quantidade, conhecer a linguagem das roupas, né? Entender como funciona, para só então a gente escolher a nossa receita, né? Como que a gente quer se apresentar aí para o mundo e valorizar o conjunto ao invés de se prender a um detalhe. Qual desses passos falou mais com você? Que você, de repente, assim, nossa, isso aqui eu vou seguir a partir de agora. Foi o que mais você se conectou. Me conta aí, o passo 1, 2, 3, o 4, 5 ou 6. Conta aí pra mim, meninas. Com qual desses passos você se identificou, se viu, o que você aprendeu com eles? A Maria Julieta tá aí também, tudo bem? E aí? Cadê vocês? Qual desses passos você aprendeu mais, se conectou mais, precisava ouvir? Enquanto vocês respondem, deixa eu falar mais uma vez. Toda segunda eu vou estar aqui trazendo um tema para vocês a respeito de imagem, né, e empreendedorismo. Toda segunda às 20 horas. Então já anota aí na agenda, não esquece. E se você quer sempre estar recebendo as mensagens, com todos, Lu, as mensagens, os avisos, os lembretes e também conteúdos exclusivos, você pode entrar no meu grupo VIP, tá?
Lá na bio tem um link lá, você pode entrar por lá e você não vai perder nada, né? Porque lá a gente vai estar avisando, vai estar sempre trazendo para vocês aí conteúdos também bem pontuais. A Lua diz que se identificou com todos. Sem o passo 1 é difícil seguir adiante. Muito bem, Maria José. O passo 1 é muito importante. É o princípio, né? É o princípio. É a partir do 1, que a gente consegue desenvolver qualquer outro passo desses. Verdade. Precisa buscar conhecer quem você é, qual o seu estilo, qual é a sua personalidade, quais são os valores que você quer passar através do estilo, através da sua imagem também. A outra coisa que entra dentro de olhar o conjunto muita gente pensa que pensar na imagem, na aparência, só tem a ver com roupa. Não, não. Ó, vamos pensar cabelo, maquiagem, postura, né? O conjunto da obra. Não é só roupa, tá? O seu tom de voz, a forma como você gesticula, como você conversa com as pessoas, se tem energia no seu tom de voz, se você tem uma voz mais doce, mais suave, tudo isso está comunicando a seu respeito. Então a gente precisa olhar um conjunto, é um todo, tá? O grupo VIP no link da bio, isso aí, meninas. Então eu quero agradecer vocês que estiveram aqui hoje. Até a próxima segunda-feira a gente volta com outro tema. A gente continua o nosso papo lá nos stories durante a semana. Acompanha aí, tá bom? Que vem muita coisa boa por aí, muita novidade. Então, um beijo pra vocês, te espero lá no meu grupo VIP, tá? E eu vou deixar essa live salva por alguns dias, tá? Só por alguns dias. Então, se você chegou depois, quiser assistir do início, eu vou deixar salva no feed só por alguns dias. Se quiser compartilhar, lembrou de alguém, chama alguma amiga para assistir e envia para ela depois, tá bom? Um cheiro para vocês. Obrigada a todas que estavam aqui. Olha, a Tawane chegou atrasada na hora que eu tô finalizando, mas tá valendo. Beijo, Fabiane, Maria José, Lua, Rayane que tava aí, Lélia, todo mundo. Cheiro.